Quero cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos dar graças, vamos colocar a nossa vida, nosso coração diante do Senhor e agradecê-lo pela oportunidade que Ele nos dá de domingo, hoje, mais uma vez, poder estar na presença do Senhor. Os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas também, que Deus abençoe vocês, que o Senhor de fato possa levar uma bênção muito especial a cada lar, a cada família, daqueles que estão impossibilitados de estar aqui nesta hora, mas que nos acompanham lá de suas casas. Vamos orar, vamos falar a Deus e pedir uma bênção nesta manhã. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por cada obra de bondade e misericórdia manifestadas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador, pelo privilégio de poder estar mais uma manhã de domingo na sua casa, para junto com os meus irmãos e irmãs em Cristo, meditar na Tua palavra. Ó bendito Deus, ó querido Senhor, as nossas vidas, os nossos corações são inteiramente entregues a Ti nesta hora. Ó querido Espírito Santo, o Senhor que é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza nesta manhã enquanto meditamos na Tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que o Senhor nos dê orientação, que os nossos corações sejam abertos e que através da Tua revelação, da revelação da palavra, que é viva e que permanece para sempre, nós venhamos compreender, ó Deus querido, a importância de estarmos aqui, a importância, ó Pai Celestial, de pertencermos à igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja o Teu nome, Deus vivo, por todas as coisas extraordinárias que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Continua nos abençoando e nos ajudando, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe de uma forma muito especial. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós estamos dando sequência à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Hoje nós vamos focar a nossa atenção na carta de Paulo aos Efésios. Já faz algum tempo que nós começamos essa jornada pelos escritos paulinos. Nós já passamos por 3 deles, já tratamos de Romanos, já falamos das 2 cartas aos Coríntios e tratamos também no último encontro que eu tive com vocês da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E de acordo com uma introdução que nós já fizemos faz bastante tempo, eu disse para vocês que essas 9 primeiras cartas que nós estaremos analisando, que são cartas enviadas a comunidades específicas, eu disse para vocês que essas cartas elas estão divididas não pela ordem com que os textos foram escritos, o tempo cronológico, mas de alguma forma quem organizou esses livros na ordem que eles estão aqui, elas são escritas para focar alguns temas que são importantes, alguns temas que são relevantes, e cada uma das cartas, à medida que a gente vai lendo, a gente percebe isso com clareza. Então, as primeiras 3 cartas, que foi Romanos, Coríntios e Gálatas, o centro das 3 cartas, aquilo que serve para, de alguma forma, amarrar a mensagem que existe entre elas, se a gente pudesse elencar um dos muitos temas que elas tratam, nós diríamos que a intenção dessas 3 cartas é exatamente tratar do tema Cristo e a cruz. O Romanos falou de Cristo e a cruz, dizendo que por causa da cruz nós somos salvos, perdoados. Jesus tomou o nosso lugar ali, nos deu novidade de vida através do Espírito Santo. A gente conversou bastante quando tratou disso em Romanos. Em Coríntios, o tema da cruz voltou uma outra vez. Paulo diz, quando eu estive com vocês para pregar, eu não fui com sublimidade de palavras. A única coisa que eu quis saber em relação a vocês foi a respeito do Cristo e do Cristo crucificado. Em Romanos, nós temos a doutrina de que nós somos salvos por causa da cruz, por aquilo que Jesus fez por nós, que na cruz Jesus levou os nossos pecados, e não apenas levou o nosso pecado, mas que na cruz Jesus crucificou o velho homem, e que por causa da cruz nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a viver novidade de vida. Paulo ensinou isso para a gente em Romanos. Em Coríntios, nós aprendemos que é possível saber a verdade e não aplicar essa verdade na prática, não aplicar essa verdade no nosso cotidiano.
Então, nas duas discussões que nós fizemos da carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos exatamente essa ênfase da parte dele, Paulo chamando a atenção das pessoas para a necessidade de não apenas saber a verdade a respeito da cruz, de não apenas saber o efeito que a cruz pode gerar na vida daquele que crê, mas particularmente na primeira carta aos Coríntios, Paulo deixou isso claro, é preciso viver isso de fato, é preciso colocar isso em prática, colocar isso em ação. Então, as cartas aos Coríntios são cartas escritas para chamar a atenção de uma igreja que aprendeu a respeito da cruz, que aprendeu a respeito dos efeitos da cruz sobre a vida de um cristão, mas que na vida, no cotidiano, na prática diária, acabou se esquecendo da necessidade de aplicar essa verdade. Então, é uma carta de repreensão, e repreensão exatamente nesse sentido. E Paulo, antes de repreender, chama a atenção dos irmãos novamente, falando a respeito da importância da cruz. Quando nós falamos de Gálatas, nós percebemos que a cruz, novamente, ela toma o centro das atenções. Por quê? Porque a proposta de algumas pessoas que estavam comprometendo a comunidade da Galácia, a proposta dessas pessoas era acrescentar à cruz de Cristo alguma coisa. Então, Jesus morreu na cruz para salvar você. Isso é fato, isso é verdade, você é salvo pela graça mediante a fé, mas os missionários, os falsos apóstolos que passaram por ali, onde Paulo já havia deixado as suas comunidades, eles diziam que para além disso, para além da fé em Jesus, para além de crer em Jesus, para além de receber a oferta que Jesus fez na cruz do Calvário, era preciso também guardar a lei, guardar preceitos, obedecer regras, fazer a circuncisão. Então, Paulo trata duramente com esses irmãos aqui da igreja da Galácia, dizendo, olha, se alguém fizer isso, se alguém acrescentar ao evangelho alguma coisa, se alguém se circuncidar, se alguém decidir que de agora por diante vai guardar o sábado, ou vai cumprir qualquer outro quesito da religião judaica, essa pessoa negou a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo já não surte mais efeito sobre a sua vida. Interessante a gente pensar isso, porque eu volto a dizer, as cartas não estão organizadas no Novo Testamento na ordem cronológica em que elas foram escritas, mas elas estão organizadas de maneira que uma verdade é ensinada, a igreja é desafiada a colocar essa verdade em ação, a igreja às vezes se atrapalha no processo de aplicar essa verdade, então o Espírito Santo de alguma forma usa Paulo para chamar a atenção dessa igreja, e quando há algum desvio, quando alguém tenta, de alguma forma, comprometer a pureza do Evangelho, quando alguém tenta, de alguma forma, acrescentar alguma coisa àquilo que o Evangelho traz como verdade absoluta. O Espírito Santo, então, levanta novamente Paulo para dizer, olha, isso é um outro Evangelho, e se alguém pregar outro Evangelho além daquele que nós já pregamos, que seja amaldiçoado. Então, as primeiras 3 cartas, isso é importante a gente prestar atenção, porque nós vamos perceber esse fluxo nas próximas cartas que nós formos estudar. As primeiras cartas, as primeiras 3, Romanos, Coríntios, e eu estou falando de 3 porque eu estou considerando aqui 1ª e 2ª Coríntios, como é para a mesma comunidade, estou considerando um único bloco de cartas. Então, as primeiras 3 cartas, Romanos, Coríntios e Gálatas, o centro da mensagem de Paulo, o centro da atenção de Paulo, o discurso de Paulo girou em torno dessa mensagem que é a mensagem da cruz. Agora a gente vai começar um novo bloco na carta aos Efésios, e você pode abrir a sua Bíblia aí em Efésios, porque a gente vai hoje conversar um pouquinho a respeito dela. Os próximos 3 escritos de Paulo, Efésios, Filipenses e Colossenses, que são as próximas 3 cartas que nós vamos abordar, nós vamos perceber que nelas o apóstolo Paulo já vai mudar o foco do seu discurso. O que Paulo tinha a falar a respeito de Jesus, a respeito da cruz, ele centrou a atenção nessas 3 primeiras cartas, ou nesses 3 primeiros escritos, e nós vamos observar a partir de Efésios até Colossenses, que o foco da revelação agora muda. Paulo tem uma outra revelação, Paulo tem uma outra verdade para compartilhar, Paulo tem uma outra mensagem para trazer à igreja. E se a gente, por exemplo, fosse dar um tema, para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje à luz de Efésios, a gente poderia dar o seguinte título: em Efésios nós temos
a revelação do mistério de Deus em Cristo Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta escrita para trazer à luz aquilo que Paulo várias vezes aqui na carta vai chamar de mistério. A carta aos Efésios é escrita para trazer à luz, para compartilhar com a igreja, para compartilhar com o povo de Deus um mistério. E Paulo vai dizer assim: esse mistério é tão antigo, mas é tão antigo, que esse mistério, esse segredo, Deus já tinha ele em mente desde a criação do mundo, desde que ele decidiu criar todas as coisas. Mas Paulo vai dizer, apesar disso, apesar de esse mistério, esse segredo estar na mente de Deus, desde que ele decidiu criar todas as coisas, só agora, só no presente tempo, é que esse mistério finalmente foi decifrado e que as pessoas puderam e podem, daí por diante, ter noção a respeito dele. Então a carta aos Efésios é uma carta extraordinária, porque é uma carta onde Paulo recebe a revelação desse mistério que estava escondido, desse mistério que estava oculto, e que agora, a partir dessa carta, a partir dessa revelação que ele recebe, desse registro que ele faz, esse mistério se torna então claro, se torna revelado a todos nós. Quando a gente pensa na carta de Paulo aos Efésios, nós estamos sempre fazendo leitura de uma carta e tentando relacionar isso com Atos, que é onde Lucas registra as viagens missionárias de Paulo e diz onde é que Paulo passou, aqui, ali e tal. Então a gente faz sempre uma relação da carta com algum trecho de Atos, para vocês terem uma noção de como são essas viagens de Paulo e dos lugares onde ele passa. Então, em Atos, a gente só tem registro que Paulo passa por diferentes lugares, que ele faz 3 viagens missionárias, e que, de repente, ele passa numa cidade, passa noutra, anuncia o evangelho aqui, ali, e igrejas são edificadas. Mas no livro de Atos, a gente não tem a história registrada dessas igrejas, o que é que acontece ali, quantas pessoas se convertem, como é que é a liderança dessa igreja, como essa igreja está estabelecida. Então, no registro de Atos, a gente não tem essas informações. Mas, à medida que a gente lê as cartas e se volta lá para o registro de Atos, aí a gente percebe, a gente amarra as duas informações e percebe exatamente isso. Então, quando se pensa em Efésios, a gente descobre Paulo passando por ali no livro de Atos, no capítulo 19. Depois você pode ler, nós não vamos ter tempo hábil para fazer isso, mas depois, se você quiser, você pode anotar e fazer a leitura na sua casa. Em Atos 19, a gente tem o registro do momento em que Paulo passa ali pela cidade de Éfeso, do momento em que ele encontra as primeiras pessoas ali que experimentam a salvação em Cristo, que ele tem alguns desafios ou dificuldades, e que começa a realizar um trabalho por ali. Atos 19 fala disso, fala desse momento em que Paulo percebe o chamado dele para anunciar o evangelho naquela cidade. Cidade de Éfeso era uma cidade importante na época de Paulo. Paulo está na sua 2ª viagem missionária e está desenvolvendo o seu ministério agora na Ásia. Ele foi chamado para a Macedônia, para a Ásia, para pregar o evangelho naquelas regiões, e passar por Éfeso, por essa cidade, e anunciar o evangelho, era parte desse chamado ministerial de Paulo. Mas Éfeso, para além de outras cidades que também eram importantes ali, Éfeso era uma cidade estratégica, porque era a capital de toda a Ásia antiga, era o principal foco da religiosidade, inclusive dos gentios, lá na cidade de Éfeso. E aí Atos 19 conta isso para a gente com bastante clareza. Havia lá o suposto templo de Diana, a deusa dos Efésios. Então, dizia-se, né, que de todo lugar da Ásia as pessoas iam para Éfeso, de tempos em tempos, para adorar a grande Diana. E por ali corria muita grana. O templo de Diana acabou se tornando uma espécie de banco central daquele tempo, daquela época, porque as pessoas aproveitavam com essa tendência da religiosidade das pessoas para fazer souvenirs, pequenas estatuetas ou imagem de Diana. Então, todo mundo que passava por ali para adorar a divindade acabava levando para casa um souvenir, de maneira que juntou-se ali em Éfeso a questão da idolatria, da adoração, junto com questões de ordem econômica, não é?
Algumas pessoas perceberam a possibilidade de tirar vantagem financeira daquela situação e, moral da história, a cidade de Éfeso acabou se tornando uma cidade muito conhecida. Paulo trouxe problema para aquela comunidade, quando ele começou a pregar o evangelho ali. Ao que parece, a mensagem de Paulo, o impacto do evangelho, se tornou uma coisa tão marcante, tão extraordinária naquela cidade, que a associação de artesãos da cidade, das pessoas que faziam as miniaturas da Diana, da deusa Diana, para vender para as pessoas que passavam por ali, essa associação se reuniu e a proposta era dar um fim nesse tal de Paulo, porque o impacto da mensagem dele, a obra que Deus estava realizando naquela cidade em particular, era algo tão extraordinário que o pessoal percebeu que o templo estava esvaziando. As pessoas estavam crendo em Jesus, as pessoas estavam confessando Jesus e já não iam mais para o templo. E ninguém queria comprar mais as estatuetas, as imagens. Então tentaram a todo custo ali tirar a vida de Paulo, impedir o trabalho dele, não conseguiram. Paulo teve que avançar no seu trabalho, na sua viagem missionária para outros locais, mas certo é que a igreja permaneceu firmada ali. Então você leia depois Atos capítulo 19, que lá você tem todas essas informações de uma maneira bem detalhada. Atos 20 vai dizer para a gente que Paulo chama os líderes lá da igreja de Éfeso para uma última reunião antes de ele ir para Jerusalém. E em Atos 20, Paulo, enquanto fala com essas pessoas, com esses líderes, Paulo conta o tempo que ele ficou lá entre os irmãos. Disse: olha, eu fiquei 3 anos com vocês e dia e noite, incessantemente, eu não cansei de dizer para vocês, de contar para vocês, de ensinar para vocês todos os desígnios de Deus. Então essa igreja era uma igreja abençoada, essa igreja foi uma igreja bem estabelecida, foi uma igreja fortalecida no poder de Deus, foi uma igreja em que Paulo teve tempo. Raramente ele passava tanto tempo, ficou 3 anos. Não sei se em outro local, em outra igreja que ele fundou, Paulo passou tanto tempo como ele passou na igreja de Éfeso. E no capítulo 20 ele faz questão de dizer: esse tempo que eu passei com vocês eu aproveitei ao máximo, dia e noite. O que eu pude fazer, a oportunidade que eu tive, eu não cansei de ensinar a vocês. E quando ele tem essa reunião com os líderes, com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, aí a gente percebe isso. Tem uma liderança forte, tem uma liderança representativa por ali. Paulo já sabia que alguns posteriormente se desviariam, mas ele estava feliz com o pessoal que estava ali e foi abençoá-los. Então, isso é um pouquinho de Éfeso, da cidade para quem essa carta é enviada. Paulo é o autor dela. E aí a gente começa aqui no capítulo 1. Eu quero ler os 2 primeiros versículos com vocês, de Efésios, apenas para isso, apenas para a gente identificar a pessoa que escreve, identificar o público-alvo para quem Paulo escreve e perceber, não é assim que ele começa todas as suas cartas. Então vamos lá, capítulo 1 de Efésios, versículos 1 e 2. Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Se você está me acompanhando desde Romanos, você percebe que Paulo começa as suas cartas sempre dizendo isso, sempre reafirmando essa verdade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo. Quando Paulo se nomina ou se denomina apóstolo, ele está reconhecendo que a autoridade que ele tem é a autoridade que os outros apóstolos têm, já que o ministério dele é um ministério específico, e ele vai reforçar isso aqui na carta aos Efésios, é um ministério para gentios, diferente do ministério de Pedro, que era um ministério para os judeus, e do ministério dos outros apóstolos também, uma vez que todos eles eram judeus, e o público-alvo que eles alcançaram num primeiro momento era esse público-alvo judeu. Então, Paulo sempre começa a sua carta dizendo isso: eu sou apóstolo, eu sou uma pessoa que fala de um lugar de autoridade. Mas ele reforça sempre a ideia que esse apostolado que pesa sobre os seus ombros, esse apostolado ele tem origem no Senhor, tem origem em Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Esse apostolado que ele desempenha, ele é um apostolado que acontece pelo desígnio de Deus, pela vontade de Deus.
Foi Deus quem o escolheu, foi Cristo que o chamou, foi Cristo que se revelou a ele, foi Cristo que ordenou que Paulo se tornasse um enviado, se tornasse um apóstolo, anunciasse as boas novas. Então, para cada comunidade que ele escreve, ele faz sempre questão de fazer esse tipo de afirmação, de rememorar para essa comunidade que recebe a sua carta, que a mensagem que eles estão recebendo não é a mensagem de um simples pastor que quer mandar uma saudação para uma comunidade e que quer levar algumas orientações e informações para uma comunidade, mas ele sempre começa se apresentando nessa condição exatamente para mostrar que o lugar a partir de onde ele fala é um lugar de autoridade. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, esse meu apostolado aconteceu pela vontade de Deus, então eu não estou falando de mim mesmo, eu não estou representando a mim mesmo nessa demanda que eu quero compartilhar com vocês, mas eu estou falando a partir de um lugar de autoridade que o próprio Deus e o próprio Cristo conferiu a mim. E olha como Paulo trata as pessoas a quem ele escreve. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Duas características Paulo ressalta quando ele trata do destinatário, das pessoas para quem ele vai enviar essa mensagem. Paulo chama essas pessoas de santos. Ele reconhece isso. E ser santo aqui estivermos por aqui, a gente vai ser sempre santo que peca, santo que está em processo de santificação. Mas quando Paulo trata esses irmãos como santos, ele está falando de uma situação, de um estado, de uma posição que essas pessoas ocupam diante de Deus. É assim que Deus olha para vocês, por causa de Cristo Jesus. É assim que Deus vê, enxerga vocês, por causa da posição que vocês ocupam. E daqui a pouco a gente vai ver que posição é essa que eles ocupam a partir da própria carta, da própria epístola de Paulo aos Efésios. Então ele fala que está escrevendo aos santos. Os santos que estão em Éfeso, as pessoas que receberam Cristo, as pessoas que confessaram Cristo, as pessoas que permanecem em Cristo. E Paulo diz que uma característica, uma qualidade destes santos é que eles são fiéis. Fidelidade. A única coisa que Deus pede, a única coisa que Deus espera daqueles que vão à cruz, daqueles que vão ao Calvário, daqueles que recebem o sacrifício de Cristo, daqueles que confessam Jesus Senhor e Salvador de suas vidas, a única coisa que Deus espera desses é fidelidade. E fidelidade é compromisso, fidelidade é aliança. Fidelidade é disposição, é disponibilidade de coração de viver de acordo com essa nova vida, de viver de acordo com essa nova realidade. Paulo escreve para uma comunidade que ele passou 3 anos forjando, formando. Paulo escreve para uma comunidade que ele conheceu a liderança, que ele orientou a liderança. Ele escreve para essa comunidade na consciência, na convicção de que esse pessoal realmente faz parte do povo de Deus, de que eles são a igreja de Deus. E ele escreve a partir dessa perspectiva. Esse pessoal é um pessoal que tem compromisso, esse pessoal é um pessoal que tem aliança. Aí ele traz a segunda parte, no versículo 2, da sua saudação, do seu cumprimento, que aparece geralmente em todas as cartas, né? A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse graça e paz é uma das marcas características de Paulo. Ele junta as duas coisas, não é? A graça de Deus, o favor imerecido de Deus sobre a sua vida, acabou dando a você a possibilidade de viver em paz com Deus, e essa é a única coisa que o pecador precisa. Precisa que a graça o alcance, porque da condição de pecador em que ele se encontra, ele não tem possibilidade de se relacionar com Deus. Então o pecador precisa da graça de Deus à sua disposição, e uma vez que a graça se manifesta, o resultado disso é paz com Deus. E se a gente tem paz com Deus, então a gente encontra o real sentido, o real significado da nossa existência. Como é que essa carta está dividida? Essa carta é uma carta pequena. Ela só tem 6 capítulos, acho que umas 4 páginas, ou 5 páginas aqui na minha Bíblia, então é um
texto assim muito pequeno. Inclusive eu aconselho você, caso você queira fazê-lo, durante essa semana, separar uns 20 minutos, 30 minutos aí de um dia da semana, para fazer a leitura dessa carta, porque ela é uma carta realmente importante. É a carta onde Paulo recebe a revelação da parte de Jesus de um mistério que estava oculto, ele diz isso desde a fundação do mundo, mas que foi contado, que foi mostrado para ele. Como que a carta está dividida? Ela está dividida em 2 momentos importantes. Capítulo 1 até o capítulo 3 dessa carta é aquilo que a gente chama de doutrina. Paulo está trazendo essa revelação do mistério, ele está compartilhando essa revelação que Cristo deu a ele, que Cristo concedeu a ele a respeito desse mistério, e essa revelação ela está centrada no fato de que em Cristo Jesus Deus providenciou para todo aquele que crê uma riqueza. Pertencer a Cristo, receber a Cristo, ser salvo em Cristo, ter tido uma experiência real com Cristo, ter sido impactado pela cruz, isso os 3 primeiros livros disseram para a gente. Paulo em Efésios diz, isso traz para a gente uma série de benefícios, isso traz para a gente uma série de riquezas, isso traz para a gente uma série de tesouros, que nós muitas vezes somos incapazes de imaginar. Então parece que é só ir à cruz, receber perdão de pecados, receber o Espírito Santo para viver uma nova vida, e a vida do cristão é isso, e de agora por diante é isso. É isso. Mas em Efésios Paulo vai dizer, olha, deixa eu contar uma coisa a mais para você, para além disso. Para além de viver novidade de vida enquanto você está aqui, para além de desfrutar, de descobrir na prática que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quando você decide viver de acordo com ela, Paulo diz, para além disso, existem tesouros que Deus conferiu a você. Existem tesouros que Deus colocou na sua conta. Deus abriu uma conta no céu para você e depositou lá um monte de tesouros em seu nome. Isso é nominal, isso é seu. Os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Efésios, ele fala exatamente a respeito desses tesouros. Ele conta para a gente exatamente que bênçãos foram essas que nós recebemos, para além da salvação, para além do perdão de pecados, para além da possibilidade de viver uma nova vida. E aí, de acordo com a distribuição que ele vai fazendo dessa revelação aqui, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3 até o versículo 14, a gente vê Paulo louvando a Deus. No versículo 3, Paulo começa louvando ao Senhor. Isso aqui é uma espécie de adoração, né, de oração, de louvor e de adoração. E esse louvor e essa adoração que começa no versículo 3, é um louvor e adoração pelos bens espirituais que nós recebemos quando nós recebemos Cristo Jesus, ou quando nós o confessamos Senhor e Salvador de nossas vidas. Então Paulo vai falando de um monte de coisas. Vocês foram eleitos, vocês foram predestinados, vocês foram redimidos, vocês foram selados com o Espírito Santo, como demonstração de que vocês agora estão seguros, e como demonstração cabal de que vocês agora pertencem a Deus, vocês são propriedade de Deus. É extraordinário a gente pensar nos benefícios que nós recebemos, para além dessa consciência que nós temos, de que agora nós somos salvos, de que agora o Espírito Santo está nas nossas vidas e a gente vai viver a novidade de vida. Paulo diz, para além disso que você vive, ou que você experiencia agora, olha que coisa extraordinária. Deus já conhecia você antes da criação do mundo, você já tinha sido escolhido por Ele. Deus já tinha predestinado você para estar aqui na presença dEle.
Deus já tinha, antes de criar o mundo, providenciado redenção, um meio de tirar você do pecado e de trazê-lo para a sua presença. Deus já tinha providenciado para você o penhor do Espírito, o selo do Espírito, a garantia do Espírito, para tornar você seguro da posição em que você está, da posição em que você se encontra, para tornar você propriedade dele. Nós não sabíamos disso. Até que esse segredo começa a ser revelado ao apóstolo Paulo. Paulo diz: para além daquilo que vocês receberam e experienciam aqui, no reino espiritual tem uma série de outros benefícios que vocês receberam quando creram. Então, lê o capítulo 1 depois, que você vai perceber isso com maior clareza. Primeiro capítulo, Paulo fala de todos os benefícios espirituais, de todas as riquezas espirituais que você tem, que é seu, que está no seu nome, que está depositado na sua conta celestial, e que ninguém pode roubar de você, isso é seu. Agora, quando a gente vai para o capítulo 2, e eu estou só fazendo menção assim de forma rápida, porque o texto que eu vou me deter com vocês é no capítulo 3, é lá que Paulo fala desse mistério que eu estou compartilhando. Deve ter alguém curioso aí, mas que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse? Nós estamos falando de mistério, mas não conta o mistério. Se eu contar, deixa de ser mistério, né? Então, fé em Deus, paciência, que daqui a pouquinho a gente chega no capítulo 3 e aí descobre o mistério. Mas no capítulo 2, quando a gente vai seguindo aí a leitura do versículo 1 até o versículo 10, Paulo mostra que, para além dessas coisas extraordinárias que a gente recebeu, dessas riquezas que nós temos no mundo espiritual, no reino espiritual, dessa conta celestial que está aberta em nosso nome, e que a gente pode usufruir dela o tempo todo, e que ninguém pode tomar de nós. No capítulo 2, a partir do 1º versículo até o versículo 10, Paulo começa a falar dessa nova condição que agora nós temos em Cristo. Então você tem tesouros espirituais, foi conhecido previamente de Deus, foi escolhido por Deus, foi predestinado por Deus, foi redimido por Ele, você recebeu o selo, o penhor do Espírito para garantir que você está seguro nele, para garantir que você é propriedade dele, para além dessas coisas espirituais. E Paulo diz que essas coisas acontecem lá no reino espiritual, antes da fundação do mundo. No capítulo 2 ele diz: olha, a demonstração clara dessas coisas que eu disse é que você já começa a viver aqui e agora os juros dessa riqueza que estão à sua disposição no céu. Capítulo 2, versículos 1 a 10, conta para a gente quais são os juros, os benefícios de todas essas riquezas espirituais que a gente recebe em Cristo Jesus. E Paulo descreve isso a partir da nova condição que nós agora temos em Cristo. Ele diz: diante de todas essas coisas que Deus fez por nós, todas essas coisas espirituais, um dia elas se concretizaram, um dia elas se tornaram reais, quando a gente creu, quando a gente foi exposto à mensagem da cruz, quando nós nos apropriamos dessa mensagem. E aí Paulo diz, no 1º versículo, por exemplo, ele vos vivificou, ele deu vida para vocês, estando vocês mortos nos delitos e pecados. Essas riquezas espirituais que estão na conta de vocês e que pertencem a vocês por direito, vocês começaram a usufruir delas, começaram a desfrutar delas, no dia que Deus deu nova vida a vocês, no dia em que vocês creram. Já pensou? Você crê em Jesus, recebe a Ele como Senhor e Salvador da sua vida e vem à frente, ou faz a sua profissão de fé, e volta para casa achando que isso é uma coisa normal. Não, isso é extraordinário. Quando você faz isso, a sua conta no céu é ativada na hora. Todas essas riquezas do capítulo 1 aqui são suas por direito. E sabe o que é triste, gente? Em muitos casos, o que é triste é que o cristão vive, às vezes, uma vida inteira de fé, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, de fé, de caminhada. O que é triste é que às vezes ele vive a vida toda como um mendigo espiritual. Uma pessoa que fica mendigando o pão dia a dia, que fica naquela labuta, vive assim, com o mínimo, do mínimo possível, para ele manter a fé, para ele manter a saúde espiritual. Vive assim,
naquela situação de pobreza e de miséria espiritual extrema. E o pior disso é que ele vive nessa condição sendo um milionário. Ele vive nessa condição tendo uma conta ativada no céu para ele, à disposição dele ou dela, para ele ou ela acessar a qualquer momento que quiser, a qualquer instante. Mas por que às vezes o cristão vive essa vida de mendicância, né, espiritual, muitas vezes a vida toda, e morre nesse estado? Exatamente por isso. Porque às vezes a gente não conhece o teor da revelação, não lê Bíblia, não se volta para a Escritura, não busca escutar o que o Espírito tem dito à igreja, e o Espírito tem falado à igreja. Muitas vezes porque a gente não tem apego à Escritura, porque a gente não para escutar o que ela diz. Nós vivemos buscando aí em outras fontes soluções para os nossos problemas, para os nossos anseios, para as nossas angústias, para as nossas frustrações. E acabamos morrendo sedentos, famintos, frustrados. E eu fico pensando o susto que esses crentes recebem, que eles têm quando chegam no céu, né? Porque vive essa vida de mendicância aqui o tempo todo achando que ser crente é só isso mesmo, é só luta, tribulação, canseira, fadiga. E olha lá, né, de vez em quando Deus dá assim um bálsamo do Espírito para dar um frescor para a gente na caminhada, mas ser crente é só deserto, é só angústia, é só tribulação. Eu fico pensando, quando esse crente parte para a eternidade, chega lá na glória, e fica até pensando, será que eu chego na glória mesmo, né, desse jeito aqui, com essas roupas andrajosas aqui, só farrapo, será que eu consigo chegar do outro lado? Quando ele abre os olhos lá na eternidade, é mais ou menos como aquela história do filho pródigo, não é? Os andrajos, as roupas velhas são tiradas, vestes de linho são colocadas, o anel no dedo, sandálias novas, e a pessoa é recebida como filho do rei. E ele leva um susto, não é? E fala, mas eu até sabia que eu era filho do rei, mas eu vivi uma tribulação tão grande que eu achei que quando eu chegasse aqui no céu, se eu chegasse no céu, eu ia ficar assim, talvez na última rua da cidade, porque diz que tem muitas moradas lá. Eu achei que a minha seria assim, na periferia da cidade, e que talvez Jesus nem se lembrasse de mim. Mas o susto é alguém dizer para você, não estou te entendendo não, me mandaram te receber aqui, te levar lá para a presença do Senhor, disseram que você é filho do rei, disseram que você é um milionário. Eu milionário, eu não tinha uma moeda furada. Mas não é isso que consta aqui nos registros, não. Tem um registro aqui dizendo que desde a eternidade tem uma conta aberta no seu nome aqui com milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de bênçãos. Mas eu estou observando aqui na conta que ela nunca foi movimentada. O que aconteceu com você? E aí, se lá no céu a pessoa pudesse ficar assim irado, contrariado, de repente ele ia ficar irado com o pastor, não ia dizer, puxa, mas eu fiquei a vida toda naquela igreja, o pastor nunca me disse isso, que eu tinha esse tesouro lá à minha disposição. Ou se não, com o pastor, ele ia ficar irado, com raiva dele mesmo, né? Por isso é que eu tinha que ter ido para a escola bíblica, mas o pastor sempre dizia, vai para a escola bíblica estudar. E você ficava naquela, não, é chato demais, ficar uma hora lá, escutando aquele cara falando, não, dá trabalho demais, meu negócio tem que ser assim, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Passou disso, já é podcast, né? Então passou de 30 segundos, já é conversa demais, eu não tenho paciência para isso. Aí lá no céu você vai perceber, né, que perdeu a oportunidade de viver a sua vida cristã em plenitude, perdeu a oportunidade de viver a vida do Filho do Rei, perdeu a oportunidade de desfrutar de toda essa herança em Cristo Jesus que pertence a você e que você pode viver agora. E como que eu sei disso? Capítulo 2 de Efésios, Paulo está dizendo isso. Isso não é coisa para o futuro, para a eternidade, é coisa para você viver agora. Deus tem isso para você. E você pode se apropriar disso, você pode reclamar isso. Você pode usufruir disso. A senha foi dada, é a cruz, é o sangue do Cordeiro em seu favor. Se você passou pela cruz, se o sangue purificou os seus pecados, se você se identifica como filho de Deus, o banco está aberto para você.
Que banco é esse, pastor? Depois lê o capítulo 2, que eu não vou te contar, não. Mas lê o capítulo 2. Por isso que eu disse que essa carta é linda. Crente tem que ler ela, não pode deixar passar batido. Mas vamos para o capítulo 3. E aqui no capítulo 3 que eu quero prender a sua atenção um pouquinho. Por quê? Porque é no capítulo 3 que Paulo fala, ou fecha a temática do mistério. Ele começa a tratar do mistério no capítulo 1, dizendo, olha, antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado tudo isso, já tinha salvado você, já tinha escolhido você, já tinha providenciado a redenção. Antes de todas as coisas, Deus já tinha reservado um tesouro para você. Capítulo 2, Paulo diz, a prova disso é que Ele te vivificou, é que Ele deu nova vida para você, é que Ele fez de você uma nova criação. Então, ele está contando como que é esse mistério, essa revelação. Agora, no capítulo 3, aí Paulo vai dizer, vai trazer a coisa mais extraordinária que a gente tem no Novo Testamento, que é exatamente o sentido, o significado de ser igreja. Sabe qual que é o mistério que Paulo revela para a gente da parte de Jesus aqui na carta aos Efésios? O mistério é a igreja. A igreja? É a igreja. Mas a igreja é a igreja. A igreja, esse negócio aqui, os crentes reunidos, é na igreja. Não, mas eu não estou vendo mistério nenhum nisso, não. Na igreja, eu estou na igreja todo dia. Eu pertenço à igreja. Qual que é o mistério? Paulo vai explicar para a gente qual é o mistério. Pastor, acho que há 2 domingos, no passado eu não estive com vocês, mas no anterior sim, à noite, o pastor trouxe para a gente uma reflexão na carta aos Hebreus, e parte, né, do foco da palavra dele foi exatamente a respeito dessa questão da igreja, da importância de nós congregarmos, né? Não deixemos de nos congregar como fazem alguns e tal. Então ele enfatizou em um dado momento da mensagem a importância, o valor, a necessidade da igreja. E Efésios, particularmente o capítulo 3, porque é nele que Paulo vai tratar especificamente dessa história da igreja, ele é importante exatamente por isso, porque hoje as pessoas já quase não valorizam mais essa questão da igreja, da comunidade. As pessoas acreditam que é possível a gente ser crente só em casa. Eu posso ser pastoreado por um pastor do YouTube. O pastor tem uma igreja virtual, eu me torno crente virtual, eu tomo ceia virtual, eu oro virtualmente, eu leio Bíblia virtualmente, e eu vou para o céu virtualmente. E esse negócio é um problema, porque quando a gente fala do virtual, virtual é aquilo que está fora da realidade. Pô, pastor, não posso acompanhar. Na época da pandemia nós não tivemos que fazer isso, não tinha possibilidade de estarmos juntos. Não foi por causa dela que essa possibilidade se abriu e hoje pessoas podem nos acompanhar das suas casas? Sim. Em casos extremos, quando não existe outra possibilidade, de repente esse vai ser o caminho. Mas fazer essa escolha, eu decidi que eu vou ser crente da igreja do pastor Antônio do YouTube, porque é lá que eu vou servir a Deus e é lá que vai dar certo. Não vai funcionar isso. Por quê? Porque a igreja exige isso que a gente está fazendo aqui. Exige a possibilidade de estarmos juntos com outras pessoas. Exige um espaço, exige um momento onde cada um pode receber o seu dom e cada um pode colocar o seu dom à disposição dos outros. Ser igreja exige um espaço onde os diferentes se encontram e onde a gente vai precisar exercitar uma série de capacidades, de qualidades. Por exemplo, quem é impaciente e vem para a escola dominical, olha que bênção. Deus está te dando o privilégio, a oportunidade de exercitar a paciência, não é? Meu Deus, me ajude. Mas Ele te ajuda, é isso. Fica firme, seguro. É possibilidade. Possibilidade. Igreja. Paulo vai dizer isso aqui para a gente no capítulo 3. Igreja foi a ideia mais genial que Deus inventou.
Igreja não é invenção de pastor, não foi pastor que inventou a igreja. Não foi gente que inventou a igreja, que decidiu que, já que a gente acredita em Jesus, eu acho que se a gente fizesse uns grupinhos de gente que acredita em Jesus, as coisas vão dar certo. Não, a igreja é obra de Deus. A igreja é uma invenção, é uma criação dele. O próprio Jesus diz na carta no Evangelho, né, de Mateus, palavras do próprio Jesus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz: eu vou edificar a minha igreja. Olha o que Paulo diz, capítulo 3, versículos 1 a seguir. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Esse primeiro momento, essa primeira fala aqui do capítulo 3, é um momento importante. Eu não disse isso para vocês aqui na introdução que eu fiz à carta aos Efésios, mas essa é uma informação importante. Você sabe onde é que Paulo está quando ele recebe essa revelação e recebe o desvendar desse mistério que ele compartilha com a gente aqui? Claro que eu sei, pastor, está na igreja, orando, ou jejuando, ou então está num retiro espiritual, né? Está lá no trono, na presença do Senhor. Realmente ele está num retiro espiritual. Mas esse retiro espiritual aqui é um retiro forçado. A revelação que a gente tem aqui na carta aos Efésios é uma revelação que Paulo recebe realmente quando ele está num retiro, quando ele está num lugar em que ele não vai mais sair fazendo missão e tal. Mas é um lugar que ele está contra a sua vontade. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele está enclausurado, ele está preso. Essa carta é chamada, dentre outras, de cartas da prisão. Não é extraordinário isso? Pensar que as maiores revelações de Deus, ou pensar que as maiores iluminações, ou pensar que a compreensão do significado de ser cristão de fato, de ser cristão de verdade, muitas vezes acontece exatamente naqueles momentos mais sombrios da nossa vida. A gente sabe que estar preso não é uma coisa legal, ser privado da liberdade não é uma coisa boa, ninguém fica feliz porque vai ser preso. Eu estou tão feliz, mas feliz por quê? Porque eu vou ser preso, vou ficar privado de liberdade, vou ficar num cômodozinho de 2x2 com a janelinha e grades por todo lado. Ninguém fica feliz numa situação como essa. Mas eu já disse para vocês em outros escritos paulinos que Paulo nunca reclama. Paulo nunca pergunta: mas por que isso está acontecendo comigo? Não, nunca pergunta isso. E quando a gente começou Coríntios, eu disse para vocês, né, que diferente daquilo que a gente acha, que a vida de Paulo foi só sucesso, vitória, bênção, alegria, gozo e unção, a vida dele foi o inverso, ele mesmo já contou isso para a gente. Só tribulação, pedrada, afogamento, vara, encarceramento, naufrágio. A vida dele não foi das melhores. Mas qual foi o segredo da vida de Paulo? Paulo nunca perguntou por quê. Depois das varadas que ele recebeu, e recebeu vários açoites, diz a Escritura, ele nunca saía resmungando, chutando latinha e dizendo: mas desse jeito não adianta ser crente não, a tribulação é essa. Eu venho para essa cidade pregar a palavra. Chego aqui com a melhor das intenções, falando de Jesus, oferecendo salvação para todo mundo. E o que eu levo como recompensa é isso? O pessoal rejeita a mensagem, ainda me bate, eu tenho que sair daqui com as costas todas rasgadas. Não. Você nunca vê em lugar nenhum Paulo reclamando de nada. Toda vez que acontece isso, alguma coisa com Paulo, Paulo sempre pergunta para Jesus: e aí, Jesus, o que nós vamos ganhar com isso agora, né? O que eu faço agora? Depois disso que aconteceu, como é que eu uso isso para a glória de Deus? Como é que eu faço disso agora uma oportunidade, uma possibilidade de te conhecer melhor, de me aproximar mais de ti, de edificar a tua igreja? Então não é à toa que a carta aos Efésios, ela difere de todas as outras cartas de Paulo. Apesar de Paulo estar escrevendo para uma comunidade que ele conheceu, que ele evangelizou,
Mas ele não está escrevendo essa carta aqui porque os irmãos estão em tribulação e angústia, nada disso. Isso aqui é uma revelação que ele recebe. Uma revelação da igreja como obra genial que Deus fez, genial que Deus criou. Isso aqui é uma revelação do real sentido, do real significado de igreja. E é por isso que eu disse para vocês que não dá para ser crente virtual, não dá para ser crente em casa, não dá para ser crente sozinho. Não dá para ser crente sem uma comunidade. Porque a revelação é completa, a revelação começa nos céus. Deus realizou por você tudo. Chamou, salvou, restaurou, redimiu, selou. Mostrou isso para você na prática, deu para você vida nova no capítulo 2. E aí no capítulo 3 ele mostra que essa vida nova que você recebe no capítulo 2, essa vida nova só é vivida em plenitude quando você está em comunidade. Quando você está com outros irmãos. O que significa dizer que se você decide que você quer ser um cristão, mas quer ser um cristão sem identidade, quer ser um cristão, mas quer ser um cristão sem comunidade, você é daqueles que é rico, que é milionário, que tem a conta ativada lá no céu o tempo todo em seu favor, mas que nunca vai desfrutar nenhum centavo dessa conta. Ela vai ficar fechada, selada no céu. E sabe Deus, né? Sabe Deus se você vai conseguir chegar lá do outro lado para ouvir a boa notícia daquele que eu contei agora mesmo, né? Que era rico e que não sabia. Talvez esse caso ainda possa ser pior. Mas vamos lá para o versículo 2. Então, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz isso. Eu sou Paulo, estou encarcerado, sou preso. E é muito joia isso, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele está numa cadeia romana. Tem soldados algemados ali do lado dele. Mas ele diz, eu não sou prisioneiro do César, eu não sou prisioneiro de um sistema. Eu sou prisioneiro de Cristo. E sou prisioneiro de Cristo por causa de vós, os gentios. Eu só estou aqui preso porque eu fui chamado apóstolo dos gentios. Eu só estou aqui preso porque eu decidi assumir o meu ministério. Eu só estou aqui preso porque os judeus criaram uma série de empecilhos em relação a mim, porque eu decidi assumir o meu chamado. E como eu fui chamado, vocacionado apóstolo por Jesus, segundo a vontade de Deus, então quem dirige a minha vida, quem dirige os meus passos é Jesus, é Ele que dirige, Ele quem guia. César acha que eu estou preso aqui por causa dele. O Estado romano acha que eu estou encarcerado porque ele tem autoridade sobre a minha vida, mas isso não é verdade. Eu sou prisioneiro de Jesus. E Paulo está dizendo, eu estou preso por causa de vocês. Então a minha prisão, ela tem relação com o meu ministério, tem relação com aquilo que eu tenho feito em relação a vocês. E aí dos versos 26, do verso 2 por diante, do capítulo 3, Paulo continua. Se é que tendes ouvido, eu sou preso, ou estou preso, né, por causa de vocês, e ele continua no verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi dada. E aí ele diz assim, como me foi este mistério, e aí algumas vezes agora ele vai usar essa expressão mistério, mysterium, no grego, que fala exatamente de um segredo, de uma coisa que está oculta, que está escondida, e que agora vai ser revelada. Se é que vocês prestaram atenção na dispensação, nessa responsabilidade que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês. E aí no verso 3 ele diz, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O mistério, Paulo deixa claro, ele foi manifestado a mim, ele foi desvendado a mim. E ele diz, ele foi desvendado por revelação. Essa revelação que Paulo faz alusão aqui, ela tem a ver com aquilo que a gente compartilhou quando eu iniciei a minha fala a respeito do chamado do apóstolo Paulo, e disse que o evangelho foi pregado a Paulo pelo próprio Jesus. O próprio Jesus ensinou Paulo. O próprio Jesus, que chamou Paulo para ser apóstolo, compartilhou com ele as verdades do evangelho, da mesma forma que compartilhou com os outros apóstolos enquanto ele estava vivo e entre eles. E esse mistério que Paulo está dizendo que foi manifestado a ele, que foi dado a ele,
Paulo está dizendo que esse mistério é o mistério que foi revelado, que foi dado, que foi manifestado através da revelação. Verso 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Que mistério de Cristo é esse? Paulo vai dizer mais embaixo. O qual, o mistério de Cristo, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, nem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E que mistério é esse? A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Mistério que Paulo traz é um mistério de que, a partir de Cristo, a partir da morte de Jesus, a partir do que ele fez na cruz, Deus abriu portas, Deus abriu a possibilidade para que a salvação, que num primeiro momento era restrita ao povo judeu, para que essa salvação pudesse estar disponibilizada a todas as pessoas indistintamente. Se a gente fizer a leitura de um capítulo anterior, o capítulo 2, presta atenção nos dois versículos 11 e 12 do capítulo 2, olha o que Paulo diz aqui, ó. Portanto, capítulo 2, 11 e 12, lembrai-vos de que vós, falando com os gentios, com os irmãos lá de Éfeso, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Nossa, que coisa difícil. O que Paulo queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: olha, vocês devem se lembrar que antigamente vocês eram gentios e vocês não tinham relação nenhuma com os judeus. Os que são circuncidados aqui pelas mãos dos homens são judeus. Vocês não tinham relação nenhuma com os judeus. E não ter relação nenhuma com o judeu era problema por quê? Porque o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento era o povo judeu. Lá em João, Jesus disse isso para eles, no primeiro capítulo de João, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Paulo muitas vezes diz a salvação era para os judeus, ou a salvação veio dos judeus. Paulo diz aqui, vocês devem se lembrar de que antigamente vocês eram gentios, vocês não tinham relação nenhuma com os judeus. Versículo 12, olha a situação que os gentios tinham. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, sem esperança de um Messias, porque vocês nem sabiam disso, separados da comunidade de Israel, já que vocês não pertenciam ao povo de Deus, então vocês estavam separados, estranhos aos concertos da promessa. Não havia promessa para vocês, porque as promessas estavam relacionadas ao povo escolhido, e o povo escolhido era Israel. Não tendo esperança, se eu não pertenço ao povo de Deus, se eu não conheço a Deus, se eu não sei das promessas dele, então eu não tenho onde fundamentar essa esperança. E Paulo termina o versículo 12 dizendo, e sem Deus no mundo. Então olha que coisa linda, era a condição em que nos encontrávamos, não é? Sem esperança de Messias, separado do povo de Deus, que era o povo de Israel, estranhos aos concertos da promessa, então a gente não podia confiar em nenhuma promessa, porque a gente nem sabia que essas promessas existiam, não tinha esperança. Se não tem promessa, não tenho onde fundamentar a minha esperança, e sem Deus no mundo. Traduzindo, vocês estavam lascados, estavam perdidos, não tinha saída para vocês. Aí a gente volta para o capítulo 3, aonde nós estávamos lendo, e agora a gente entende com maior clareza o que é que Paulo quis dizer para a gente aqui no versículo 6. Qual que é o mistério de Deus? Versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse é o mistério. Deus planejou isso desde a fundação do mundo. Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, chamou o povo de Israel, se revelou a esse povo. Mas desde a fundação do mundo, Deus já tinha planejado um negócio chamado igreja. Um negócio formado não apenas por judeus, descendentes de Abraão, que haviam recebido a promessa, que haviam recebido a aliança, que haviam recebido a lei.
Desde a fundação do mundo, Deus já havia pensado nessa ideia genial. Eu vou criar a igreja, e através da igreja, eu vou fazer com que a minha salvação se manifeste não apenas a Israel, que foi o povo escolhido, que foi o povo chamado, que foi o povo que recebeu a revelação. Mas a partir da igreja eu vou possibilitar que a salvação alcance todas as pessoas indistintamente. A diferença entre a igreja e Israel é exatamente essa. Israel é formada por um povo, por uma etnia, por uma nação. A igreja é formada por povos, raças, tribos e línguas de diferentes nações. Está escrito lá no Apocalipse. Povo de diferentes povos, raças, línguas, tribos, nações vão estar diante de Deus para adorá-lo. Isso é a igreja. Paulo disse isso, esse mistério que não havia sido revelado, que ninguém conhecia, que ninguém sabia. Era exatamente o mistério da igreja. Que Deus iria chamar gentios de todos os cantos do mundo e iriam fazer desses gentios co-herdeiros, herdeiros junto com Israel, da promessa de Cristo que o Evangelho traz. Verso 7, Paulo continua, do qual fui feito ministro, pregador pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. E aí ele diz, a mim o mínimo de todos os santos, eu, menorzinho, eu, uma pessoa insignificante diante de Deus, uma pessoa que não tinha nada a oferecer a Ele, recebi a graça de não apenas compreender essa revelação, desse segredo que estava oculto, mas recebi também o privilégio de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, olha que coisa linda aqui, ó, as riquezas incompreensíveis de Jesus, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo disse, Deus me deu esse privilégio de ir para os gentios e dizer, olha, tem esperança para vocês, tem salvação para vocês, tem uma conta no céu aguardando vocês, e ela está nominal a você, e você pode sacá-la quando você desejar. A cruz é suficiente, a cruz é eficaz para você, o Evangelho te alcança. Paulo diz, Deus me deu o privilégio, a mim o menor de todos, Deus me deu o privilégio de anunciar isso para vocês, de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo que o Evangelho te dá, te oferece. Verso 9. Estou vendo nada de igreja aí, pastor. O senhor está falando de um povo e tal, mas o senhor disse que era igreja, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Presta atenção. Mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que agora, olha que coisa linda aí no versículo 10. Grifa esse negócio aí na sua Bíblia. Faz um círculo enorme nesse versículo 10. Isso aqui é o coração da carta. Para que agora, Paulo diz, pela igreja. Igreja, está escrito aí. Agora pela igreja, olha o que ele diz. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Sabe o que é que, entre outras coisas, Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, até os anjos ficaram surpresos com essa pegadinha de Deus. Deus sempre falou que ia salvar as pessoas, sempre disse que ia salvar todo mundo, sempre disse que ia dar um jeitinho de alcançar a humanidade. Mas como a revelação aconteceu com Israel, Abraão, Isaac, Jacó e o povo de Israel, e o Antigo Testamento foi assim o tempo todo, ninguém sabia como é que Deus ia dar esse jeito, ninguém sabia como é que Deus ia alcançar os outros povos e nações, humanamente falando. Era impossível entender isso. E o negócio eu acho que era tão difícil de entender que até anjos, até principados e potestades nos céus ficaram sem entender exatamente como é que Deus ia fazer isso. Já pensou que coisa extraordinária? Paulo diz, olha, Deus mostrou o mistério que estava oculto, e esse mistério que estava oculto foi revelado através da igreja. Foi através da igreja. Foi através dessa ideia genial que Deus teve. É que a multiforme sabedoria dele passou a ser conhecida. Anjos ficaram assim, boquiabertos. Que coisa genial.
Na eternidade, quando nós estivermos lá, e a Bíblia diz que os homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus são maiores que os anjos. Possivelmente a igreja ainda vai trazer mais luz e mais revelação, inclusive para esses seres celestiais. Se esse negócio de igreja que Paulo está trazendo para a gente aqui como revelação no capítulo 3, se isso é tão extraordinário, mas tão extraordinário, que até anjo foi pego de surpresa, que até os seres angelicais ficaram impactados com essa ideia original que Deus havia criado e que só veio à luz através da morte e ressurreição de Jesus e que só veio à luz através da nossa salvação, da nossa inclusão no corpo de Cristo, que é a igreja. Se até anjos ficaram impressionados com isso, eu te faço uma pergunta. Você acha que igreja é uma coisa sem valor, sem importância? Que a gente assim escolhe se quer participar ou não, que a gente decide se frequenta ou não, que a gente decide se quer fazer parte ou se é melhor seguir sozinho. Você acha que existe essa possibilidade? Depois você pode terminar a leitura do capítulo 3, fazer a leitura do 4, 5 e 6, porque nos próximos capítulos, 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar a maneira com que essas pessoas que agora são igreja de Jesus precisam conduzir os seus caminhos, precisam conduzir a sua vida. Paulo vai compartilhar isso e depois você pode fazer a leitura. Mas o que é impactante para a gente na carta aos Efésios é que a partir dela o centro muda de Cristo e a cruz. Foi isso que Romanos, Coríntios e Gálatas trouxeram. E agora de Efésios por diante a ênfase vai ser Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Paulo fala para a gente em Efésios de Cristo e a igreja. E em Efésios a ideia central é: a igreja foi uma ideia genial que Deus teve. Foi o jeito que Ele achou para salvar todas as pessoas. E em todas as raças, povos, tribos e línguas tem uma igreja, tem alguém que professa Jesus, que crê em Jesus. Foi uma ideia genial. Mas depois a gente vai ver, nas próximas 2 cartas que seguem Efésios, que a ênfase de Paulo continua sendo falar sobre a igreja. A igreja é importante. Pertencer a uma igreja é importante. Ser parte de uma comunidade é importante. É tão importante, mas tão importante, que se você decide não fazer parte de uma comunidade, você pode correr um sério risco, não é, de não ter compreendido realmente a revelação que é dada nas Escrituras através de Jesus, e inclusive de saber se você realmente teve uma experiência, um contato salvífico, pessoal com Ele ou não. Então, cuidado. Cuidado com esse negócio. Vamos fechar os olhos, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e vamos louvá-lo. Nós estamos aqui nessa manhã na igreja. Como eu sou feliz por pertencer a essa igreja local, Igreja de Deus no Brasil, de Vila Rosa. Como eu sou feliz em poder dizer aonde eu vou que eu pertenço à Igreja de Deus de Vila Rosa, que eu faço parte dessa comunidade. Faça isso também, louve a Deus e diga: Senhor, obrigado, obrigado, porque eu fui alcançado desde tempos imemoriais, e a prova disso é que eu faço parte da sua igreja, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte dessa comunidade. Louve a Deus, adore a Ele por isso. Querido Senhor, amado Salvador, nós somos gratos porque estamos aqui, somos gratos porque a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia nos alcançou. Eu sou grato, Deus querido, porque pertenço a essa comunidade, sou grato porque posso te servir neste lugar com os meus dons e talentos, sou grato a Deus querido porque posso ser edificado e abençoado através dos dons e dos talentos das outras pessoas que também te servem neste lugar. Oh, querido Salvador, que os nossos olhos espirituais se abram neste momento, que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso entendimento se abra, que nós percebamos, Pai Celestial, com maior clareza a importância, o valor, a necessidade, Deus vivo, de pertencermos à comunidade, de estarmos unidos à comunidade, de sermos membros da tua igreja, de te reconhecemos, querido Jesus, como cabeça dessa comunidade, como cabeça das nossas vidas. Senhor, nos ajude, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos sustente, Senhor, direcione os nossos passos, faz com que cada um de nós, ó Pai querido, saiba valorizar esse privilégio, faz com que cada um de nós, Pai Celestial, perceba o valor, a importância de pertencer à igreja, porque a igreja é a tua igreja, Senhor,
porque a igreja é o lugar que o Senhor escolheu para reunir todos aqueles que são lavados e remidos no sangue e que um dia haverão de viver para sempre contigo. Nos ajude, Deus, nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.